Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Estamos aqui de volta, dessa feita para dar continuidade à nossa disciplina Profetas Maiores. Nós estaremos abordando hoje sobre o livro de Lamentações. E se você tem o livro do curso básico de Teologia IBADEP, então abra seu livro na página 75, onde estaremos abordando, e é claro, de forma mais simplificada, né? Eu costumo dizer que nossas aulas online, elas não são sistemáticas nesse sentido, porque há muito que se falar e se nós formos abordar tudo, o tempo é muito longo. Então, como não queremos enfadar vocês, cansar vocês, nós fazemos assim uma síntese geral do livro em todas as nossas aulas. É claro que nas aulas presenciais nós fazemos assim um feedback, né? Voltamos às aulas anteriores para fazer algumas observações e tirar as dúvidas que vocês têm em sala de aula. Mas hoje, continuando, né, na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre uma rápida introdução, uma síntese bem rápida sobre o livro de Lamentações. Agora, vamos entrar mais precisamente nas profecias e no livro de Lamentações. E observando, de acordo com o Antigo Testamento, o livro de Lamentações, ele é um livro único. Traz 5 poemas de um autor anônimo que sobreviveu e agora vai falar sobre o cerco de Jerusalém e a destruição que aconteceu pelo Império Babilônico. E nós vamos observar em 2 Reis, quando a gente lê a história completa da destruição de Jerusalém através da invasão do Império Babilônico, nós vamos perceber que, em relação à história de Israel, essa destruição, essa invasão de Jerusalém foi uma das catástrofes mais horríveis que aconteceu em relação ao povo judeu em Jerusalém. Nesse sentido, Deus havia prometido a terra a Abraão e já tinha dado vitória a Davi para tornar Jerusalém a capital de Israel. E de Davi veio a linhagem real dos reis. E ali se tinha a presença de Deus no templo, onde os sacerdotes mantinham os rituais e a adoração ao Deus de Israel. Depois de aproximadamente, historicamente falando, aproximadamente uns 500 anos, em 587 a.C., a cidade de Jerusalém caiu diante do povo babilônico. E tudo foi dizimado, tudo foi destruído. O livro de Lamentações, se nós observarmos direitinho, é um retrato da dor, é um retrato e uma imagem da desolação do povo de Israel. E quando nós observamos esse cenário, a gente vai observar que não tem como não se lembrar das situações de deploração da vida e do povo de Israel naquele período e naquela situação. Eu não sei se você se lembra, mas nós falamos aqui que todas as pessoas que passavam nas adjacências de Jerusalém, elas meneavam com a cabeça como uma forma de lamentação por aquela situação que se encontrava Jerusalém. E depois dessa destruição, esses vários poemas que existem em Lamentações, não existe apenas em Lamentações, mas existe também nos Salmos, existe em alguns provérbios também. Essa forma que os escritos
do livro de Lamentações expressa são formas expressivas de lamentar aquela situação em que o povo judeu estava se encontrando. E uma maneira de chamar a atenção das pessoas, uma forma de atrair a atenção daqueles que estavam vendo aquela situação, e não somente das pessoas, mas uma forma de chamar até mesmo a atenção do próprio Deus. E essas formas de se expressar, esses poemas, precisamente dizendo assim, eles não são as únicas formas de se chamar a atenção do povo e apenas também de Deus. E diante daquela situação que houve em Jerusalém, é também uma forma de expressão de Deus, de expressar sua ira, essa destruição causada em Jerusalém, que foi um impacto no contexto histórico e da vida do povo, até o dia de hoje, porque os judeus não se esquecem desse período de desolação em relação ao seu país e ao seu povo. Então aquilo também foi uma forma de Deus expressar a sua ira, expressar a sua revolta, não é, contra todo o pecado de Israel. E essas expressões que nós vemos em Lamentações, de forma profética através de Jeremias, são poemas que expressam dor, que expressam agonias, expressam angústias, não só em relação ao profeta que está triste com aquela situação, mas também em relação a muitas indagações, e o povo se pergunta por que está isso, está aquilo acontecendo com a sua nação. Na verdade, quando a gente vai observar essas expressões, quando a gente vai observar essa realidade em que o povo lamenta, em que o povo chora, em que o povo faz essas perguntas, por que disso, por que daquilo, é justamente uma realidade da relatividade humana. A gente vai observar que é exatamente isso que acontece. Isso não é de estranhar em relação ao ser humano. Essas coisas acontecem mesmo. Não é algo fictício, não é algo como um mito, né? Que alguém imaginou, que alguém acha que surgiu no tempo sem fundamento. Não é algo real. Então o povo de Israel viveu esse fato, né? Que não foi só um fato histórico, mas um fator real, algo vivido no tempo e na vida do povo de Israel. Então, essas expressões humanas, né? Essas expressões de sentimento humano, essas expressões de lamentação humana, elas agora fazem parte dos escritos sagrados de Deus, revelando a situação e a realidade que o povo vivenciou diante da sua história e diante de Deus também. Quando a gente vai observar alguns poemas que nós vamos analisar, quando a gente lê o livro, a gente vai encontrar mais ou menos 4 a 5 poemas que vai expressar a lamúria e o sofrimento do povo. Quando nós observamos o capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos observar uma expressão acróstica, ou seja, podemos dar o nome de poemas acrósticos, que são poemas do alfabeto. Cada verso do alfabeto começa com a nova letra do alfabeto hebraico, composto de 22 letras. Com isso, a gente vai observar que essa estrutura bem organizada, ela vai gerar um forte contraste com a dor desolada e que traz confusão em meio a todo esse poema.
É como se o sofrimento de Israel estivesse sendo explorado de forma ordenada, de A a Z, num contexto de literatura hebraica, né? Em poemas. Cada letra fosse uma expressão de desolação e de realidade de sofrimento do povo judeu. E tentam expressar a realidade em que esse povo está passando. Quando a gente vai observar do capítulo 1, no contexto real da situação, a gente vai observar que esse capítulo ele vai trazer a revelação de uma nação como se fosse a Senhora de Sião, ou seja, uma pessoa, a figura de uma pessoa que se encontra desolada e abandonada naquela situação. E vai colocar essa senhora como que antes se tornara uma rainha, vai colocar ela na posição de uma viúva desolada e desamparada. E ela está ali só, ela lamenta com aqueles que estão ao seu redor, ela chora com aqueles que estão rodeados com ela e lamenta o seu sofrimento. E é claro que isso é uma figura de metáfora que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar muitas outras figuras de metáfora em relação à desolação de Jerusalém. E que vai orar, e que vai clamar e pedir que Deus olhe para a sua situação. O poeta vai revelar a essa realidade que o povo se encontra, a uma realidade de um estado psicológico existencial, ou seja, eles estão vivendo não só um sofrimento externo, não apenas um sofrimento real, mas eles estão vivendo um sofrimento psicológico. Por quê? Porque aquilo é levado dia a dia com eles. Todos os dias eles estão pensando naquilo. Todos os dias a destruição de Jerusalém está martelando na mente deles. Todos os dias eles estão vendo o seu próprio povo sendo exilado. Então é um contexto psicológico real que está acontecendo na vida do povo. E vivendo um estado tão triste, tão deplorável, que é como se eles estivessem sepultando os seus mortos todos os dias. É como se eles estivessem vendo os cadáveres todos os dias, porque muitos israelitas, durante o período da invasão babilônica, foi destruído e mortos ao fio da espada. No capítulo 2, nós vamos observar, de Lamentações, que nós vamos entender com clareza que esse castigo e essa invasão, essa exilação do povo à terra babilônica foi como um castigo pelo seu pecado. Uma consequência do seu pecado que foi realizado, que foi permitido por causa da ira de Deus, como sentença do próprio pecado do povo. Então é importante lembrar que na Bíblia, a ira de Deus, tá? Abrindo aqui um parênteses para a gente entender, quando falamos da ira de Deus, a ira de Deus não é algo final, não é algo desejado por ele, certo? Pelo contrário, é passageiro. A ira de Deus é um meio pelo qual ele usa para fazer justiça, mas não com desejo de matar, mas não com desejo de destruir o seu povo, apenas com uma consequência e uma punição do pecado do seu povo. E é importante entender isso, que durante todo o tempo, durante todo o período do povo de Israel, porque esse castigo não acontece em um tempo só. Israel está sempre pecando, Israel está sempre prevaricando contra as leis do Senhor. E em consequência disso, sempre Deus também está castigando o seu povo. Embora
Deus seja lento para julgar o seu povo no sentido de se irar, embora Deus seja um Deus que é longânimo, né, para fazer justiça em relação ao pecado do povo, mas essa justiça nunca deixa de chegar. Isso é importante frisar. Ou seja, Deus, como ser justo, Deus não deixa o culpado por inocente, mesmo o tempo passando muitas vezes sem o povo ver os castigos do seu pecado, mas chega um momento em que o cálice do Senhor transborda, e em toda a Escritura, especialmente na vida do povo judeu, nós vamos ver Deus castigando e repreendendo o seu povo. Então, a ira de Deus é sempre justificada. A ira de Deus é sempre justificada nesse sentido, ou seja, Deus não está fazendo nada por acaso. Deus não está fazendo nada de forma injusta. Existe uma causa, né? Aquela questão de causa e efeito. Então, todas as vezes que Deus manifesta a sua ira e castiga o povo, existe uma razão para isso, ok? Então, mas com tudo isso, o profeta vai orar a Deus, o profeta vai buscar a Deus e pedir que ele olhe para o seu povo com olhar de graça e com olhar de misericórdia. No capítulo 3, nós vamos observar que já é quebrado esse conceito de julgamento, é quebrado esse conceito de fazer justiça por uma expressão muito importante no livro. E quando esse homem vai se expressar, porque o profeta usa a linguagem de um homem que se expressa a Deus, clamando misericórdia, clamando piedade ao Senhor, como uma figura de um representante de Deus a todo o povo. Então o profeta apresenta essa figura de um homem como se fosse um representante de toda a nação, se colocando diante do povo, entre o povo e Deus. E ele clama por misericórdia. Então isso é muito importante, porque essas lamentações, quando a gente vai observar, elas não são encontradas apenas através dos livros do profeta Jeremias, como em Lamentações. Mas as lamentações são encontradas também no livro de Jó. Essas lamentações são encontradas também no livro lá no Pentateuco, quando o povo de Israel é trazido para o deserto, é tirado de Israel, do Egito, melhor dizendo, e vai atravessar o deserto, o povo também se lamenta. Existem lamentações naquela hora que foram mordidos por serpente, como um ato de castigo, porque estavam zombando reclamando da situação. Então existem muitas outras lamentações aí. E essas expressões que são colocadas como lamentações são vistas de forma expressiva do profeta. Então, nesse sentido, as palavras de promessa de Deus em relação ao povo judeu, elas são visíveis, porque Deus havia prometido através do profeta que haveria de restaurar Israel. E embora com toda essa deploração e com todos esses acontecimentos que estavam sucedendo no meio do povo, havia uma promessa de salvação. E por causa dessa fidelidade de Deus, da sua aliança, da sua promessa, Deus haveria de salvar, Deus haveria de libertar. E o profeta Jeremias, em certo momento, como uma forma expressiva da graça e da salvação de Deus, ele vai dizer que o Senhor é o seu refúgio e a sua salvação, e que nele estaria esperando. E nisso ele revela a promessa de salvação de Deus em relação à sua aliança, há muitos anos antes de Deus repreender e castigar o seu povo. Nesse sentido, o profeta, ele vai refletir, ele vai trazer na sua consciência algo muito importante. Ele vai dizer consigo: bom,
se Deus, ele é poderoso, e ele foi poderoso para trazer justiça, para castigar o povo, para exilar o povo, de maneira que o povo fosse castigado por ele por causa do pecado, esse mesmo Deus que levou o povo para o exílio é poderoso para trazê-lo de volta. Esse mesmo Deus que os castigou é poderoso para restaurar o seu povo. E isso é algo inteligente, né, da parte do profeta, por saber que Deus é um Deus que não atua apenas no contexto do castigo e do sofrimento, mas atua também no contexto da salvação e do cessar as guerras, como diz o salmista. Então, nesse sentido, o capítulo 4 vai remontar a mesma estrutura alfabética que a gente falou agora há pouco, dos capítulos 1 e 2. Então, nós vamos observar que existe uma ilustração real dos primeiros 2 anos do cerco de Jerusalém em relação aos babilônicos. Os babilônicos vão cercar Jerusalém por cerca de 2 anos. E nós vamos observar que durante esse período, os israelitas, eles vão trazer a lembrança, eles vão trazer à memória os dias anteriores de quando os israelitas e suas crianças, os velhos, os idosos, eles ainda antes da invasão dos babilônicos, eles ainda brincavam nas praças, as crianças ainda estavam brincando, correndo nos quintais de suas casas, e psicologicamente eles vão remontando quem eles eram antes da desolação, e isso vai trazendo ao coração deles uma certa tristeza, e que agora eles vão observar que esse cenário que havia antes não é mais o cenário de hoje. Inclusive, eles vão se lembrar que os próprios ricos, que um dia não pediam esmola, que não precisavam catar comida no lixo, hoje estão vivendo esse cenário. Ou seja, a realidade de um rico antes era a realidade de um pobre nos dias do exílio em que todos eles se encontravam. Então, existia uma mudança totalmente mudada por esse cenário. E até mesmo o rei, que foi ungido da linhagem de Davi, agora é capturado e, ao invés de ser um rei, ele agora é um escravo diante do Império Babilônico. Então você vai observar que o extremo do livro de Lamentações, a centralidade do livro de Lamentações, e o nome já vai falar que é a lamentação de Jeremias, é justamente essa realidade. É uma realidade que tem um contexto psicológico de uma vida que eles tinham antes para uma vida do tempo de hoje, não é? Isso acontece nos dias de hoje. Quantas vezes nós prevaricamos, nós tínhamos uma vida melhor diante de Deus e por causa de um certo determinado tempo de pecado, e agora vindo o juízo, ou seja, a consequência do pecado, já não existe mais aquela realidade de antes, né? Assim foi vivido o povo de Israel naquela época e naquele tempo. Então eles vão se lembrar, eles vão trazer à memória o sofrimento. E da mesma forma que existia uma vida real, de boa vida, de uma vida sem tristeza, sem lamento outrora, agora eles estão vivendo não como um sonho, mas como uma realidade de vida na presença do povo judeu.